nesse lugar. Você pode dizer isso a Ele? Sua presença é real aqui nesse lugar. Feche os seus olhos, declare isso a Ele. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. A palavra de Deus nos diz que onde estiverem dois ou mais reunidos no seu nome, ali Ele estaria. Espírito Santo, nós estamos aqui no Teu nome. Nós estamos aqui por causa de Ti, por causa da Tua presença. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Flua no nosso meio, ó Deus, e que a partir desse momento, ó Deus, somente o Teu nome, ó Deus, apareça. Somente o Teu nome seja glorificado, Deus, porque é o Senhor que pode fazer todas as coisas, Pai. Nós te damos toda a liberdade nessa noite. Nós declaramos, ó Deus, esse lugar cheio da Tua presença, cheio da Tua glória, Senhor, cheio da Tua unção, trazendo cura, restauração, salvação, mudança, transformação de vidas, Pai. Estamos com os nossos corações sedentos por Ti, famintos pela Tua presença, Senhor. Seja bem-vindo aqui nesse lugar. Nós iremos dar a Ti a honra, glória e louvor para sempre, no nome de Jesus Cristo, Senhor, no nome de Jesus. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real nesse lugar. Você pode dizer isso para Ele mais uma vez? Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, diga. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti, amado da minha alma. Então adorarei,
olhos fechados, coloque a mão no seu coração e diga: totalmente a Ti, totalmente a Ti, totalmente a Ti, totalmente a Ti, totalmente a Ti. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigado a Deus, porque onde a Sua presença está, existe uma mudança, não só na atmosfera, mas nas circunstâncias, Deus. Deus, eu te peço nessa noite, usa a minha vida, Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, reconheço a minha insignificância, Deus, reconheço que nada sou, ó Deus, mas eu sei que o Senhor é um Deus todo-poderoso. E a Tua palavra nos diz que o Senhor usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. O Senhor usa as coisas fracas para confundir as fortes. O Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Deus. Se manifeste nesse lugar aqui, Jesus. Se manifeste nesse lugar, Senhor. Ó Deus, eu declaro uma atmosfera de milagres vindo sobre esse lugar agora, Senhor. Ó Deus, necessidades aqui, ó Deus, que possam ser supridas pela Tua presença, Senhor. Nós não viemos aqui em busca de uma bênção simplesmente, mas nós viemos em busca daquele que pode e é o dono da bênção, do Senhor, ó Pai. Nós viemos em busca do abençoador, não da bênção, ó Pai. Nós não viemos em busca de algo temporal, passageiro, mas nós viemos em busca de algo eterno, que permanece para todo sempre, que é a Tua presença. Sinta-se à vontade, livre, 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 livre aqui nesse lugar. E nós te adoraremos para todo sempre, porque Tu és digno, Senhor. Porque Tu és digno. Aleluia. Diga aí para a pessoa do seu lado: Deus tem algo para você nessa noite. Amém, querido? Quantos creem que Deus tem algo para você nessa noite realmente? Quem trouxe a sua Bíblia? Levante a sua Bíblia aí. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta, meu coração está receptivo para receber a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu declaro que eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Agora abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Quero compartilhar um pouco a respeito desse homem. Um homem que tinha um chamado tremendo de Deus sobre a sua vida para substituir Moisés, para fazer o povo entrar, possuir a herança que era a terra prometida que Deus havia prometido para os seus pais. E o versículo 1, a Bíblia diz assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates,
Toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Uma coisa interessante que o Ideraldo compartilhou aqui a respeito da geração Y é que a geração não tem tempo, não tem esperado o tempo para ser promovida. Isso é nas empresas, isso é na igreja, isso é nos lugares por onde nós passamos. Os jovens não têm paciência para esperar Deus promovê-los. E o interessante é que Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer, mas sempre fazendo menção de quem estava sobre a vida dele até aquele momento, que era o servo de Deus chamado Moisés. Existe um tempo, querido, para o cumprimento da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Existe um tempo onde Deus promete algo para você, mas existe um tempo onde Deus vai trabalhar em você, através de circunstâncias, através de pessoas, através de dificuldades, tribulações, para que você esteja preparado para chegar onde Deus tem para que você chegue. O nome Josué significa salvação. O nome Josué, Jesus provém de Josué, Joshua, Jesus, Yeshua, e significa redentor, salvador, salvação. Um jovem, um homem que foi levantado por Deus para substituir um grande líder que a Bíblia coloca, chamado Moisés. E eu queria que nós nessa noite tomássemos algumas dessas qualificações de Josué e aplicássemos para as nossas vidas, para que aqueles que aplicarem isso possam ter sucesso, êxito em qualquer circunstância das suas vidas. E uma das primeiras coisas que eu anotei aqui na minha prédica é que Josué era um homem que tinha visão correta das coisas. Josué sabia para onde ele deveria ir. Josué estava caminhando para um local onde Deus mostrou que ele deveria caminhar. Ontem, eu participei de 2 festas. Pela manhã eu fui com a minha família, minha esposa, meus pais estão aí, meu irmão. Nós participamos de uma bodas de safira. Quem já participou de bodas de safira, levanta a mão. Não é muito comum, né? Ninguém nunca participou, né? Eu também nunca tinha participado. 65 anos de casamento. Ela é irmã da minha falecida avó por parte de mãe. E eu estava compartilhando, até anotei, compartilhei com o Jeter ontem lá na festa à noite. À tardinha nós tivemos participando também da festa de 1 aninho do Felipe, que é filho da Mara e do Levi. E eu consegui aprender naquela bodas de safira que existem algumas coisas que nós precisamos guardar por toda a vida. E quem mencionou isso foi um dos netos dessa minha tia-avó, que leu lá numa redação que ele fez, onde ela disse que nunca deve faltar dentro de uma casa um livro
da verdade, a palavra de Deus. Nunca deve faltar dentro de um lar uma vara para disciplinar os seus filhos. Nunca deve faltar dentro de um lar um cesto para você colocar tudo o que não edifica. Falta de perdão, falta de paciência, falta de amor. Nunca deve faltar dentro de uma casa, de um lar, um trono para Jesus Cristo reinar. E eu olhando para aquilo que ela disse, pensando, o que nós podemos olhar para a palavra de Deus e aplicar nas nossas vidas? Então Deus me faz lembrar desse homem chamado Josué, porque Deus diz para ele assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Se eu perguntasse para você, quem de vocês gostaria de prosperar? Não precisa levantar a mão, eu acredito que todos nós gostaríamos de prosperar, sim ou não? Pergunte para a pessoa do seu lado, você queria prosperar na vida? Aqui está o segredo do sucesso. Deus deu para Josué, disse: meu servo Moisés é morto, e conforme tudo que ele disse para você, se você assim agir, você será próspero. Sabe por que muitas pessoas não conseguem prosperar na vida? Porque elas chegam em um determinado momento da caminhada e elas não conseguem esperar o tempo de serem promovidos, então obedecerem aos princípios que Deus colocou na sua palavra e também sobre a liderança que Deus estabeleceu sobre elas. Então fala: eu não aguento mais e eu não quero mais isso para a minha vida. E sai. Então eu vejo constantemente pessoas vindo, saindo, se frustrando, voltando. Uns permanecem, outros não. E eu não conseguia entender por que muitas pessoas não prosperam. Porque eles deixaram de observar ou de fazer tudo o que Deus estabeleceu sobre a vida deles como líder, pediu para que eles fizessem. Existe um princípio embutido na palavra de Deus que se chama o princípio da honra. Hoje semana passada passamos aí por uma situação terrível de tragédia em Santa Maria. O Brasil, o mundo inteiro sofreu e perdeu com isso. E a cada dia que passa eu me preocupo cada vez mais, porque nós vemos jovens todos os dias morrendo antes do tempo, morrendo antes de cumprir aquilo que eles tinham para cumprir aqui na terra. E eu vejo que os jovens têm deixado de observar, ou as pessoas do mundo atual têm deixado de observar os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. E um dos princípios, ou o primeiro mandamento com promessa, é que você honre o seu pai e a sua mãe, para que você vá bem e para que você viva muito sobre a face da terra. E Josué entendeu esse princípio, a honrar seus pais, e agora a honrar o líder que Deus estabeleceu sobre a sua vida, chamado Moisés. E agora chega o tempo onde Deus diz: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora eu vou promover você. Agora você vai ser colocado adiante do meu povo, para que você possa então prosperar. Precisa haver um tempo de espera. Olha para a pessoa do seu lado assim: você precisa esperar, saber esperar. Diga aí: as coisas não acontecem do dia para a noite. Josué soube esperar. E Josué tinha essa visão correta das coisas. Porque Josué, além de uma grande visão, querido, que não é um privilégio somente dos grandes, mas daqueles que olham na direção certa, eles tinham uma visão correta das coisas. Não é necessário ser grande para ser importante, não é necessário ser inteligente para ter uma visão.
Mas é necessário receber sabedoria de Deus para poder conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e principalmente olhar na direção certa, olhar na direção correta, olhar para aquilo que Deus mandou que nós olhássemos. Deus enfatiza muito bem claro: Josué, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, não se desvies. Tenha cuidado, medita nesse livro dia e noite, tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E hoje nós vivemos numa geração que relativiza tudo. Ah, mas não é bem assim. As coisas não são bem assim, pastor. Deus deixa muito claro para Josué: Josué, isso aqui vai fazer você prosperar. O quê? Se você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e fizer tudo quanto conforme nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Sabe o que traz prosperidade para a sua vida, querido? Não é Deus. O que vai trazer prosperidade na sua vida é a prática dos princípios da palavra de Deus. É isso que Deus está dizendo para Josué. Se você fizer isso, a prática desses princípios vai prosperar a sua vida, vai trazer prosperidade para a sua vida em todas as áreas. Sabe por que nós não somos muito bem sucedidos, ou não somos bem sucedidos em algumas áreas das nossas vidas? Porque nós não fazemos tudo conforme está escrito no livro dessa lei. Porque nós não temos uma visão correta das coisas. Porque nós achamos que as coisas não são bem assim. Porque nós achamos que as coisas podem ser de qualquer jeito. Porque nós achamos que Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus não é evangélico. Deus não é católico. Deus é Deus sobre toda a terra, sobre todos os céus e debaixo da terra. Deus não trabalha do meu jeito e do seu jeito. Deus não tem jeitinho. Ah, mas Deus sabe a intenção do meu coração. De boa intenção, o inferno está cheio. Deus não disse para Josué: Josué, obedeça muita coisa do que está escrito. Não, Josué, observa tudo. Tudo. Diga comigo, tudo. Eu preciso obedecer tudo, se eu quero ser bem sucedido. Josué tinha uma visão correta das coisas. Segundo, estava sempre na presença de Deus. Esse era o maior segredo de Josué. Está sempre na presença de Deus. Em Êxodo 33, versículo 11, quando Deus falava a Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo, então voltava Moisés para o arraial, porém o seu moço, seu servidor Josué, não se apartava da tenda da presença de Deus. Segundo princípio para você ser bem sucedido: não se afaste em hipótese nenhuma da presença de Deus. Independentemente do que você está vivendo, independentemente do que você está passando, faça como Josué. Esse deve ser o maior segredo da sua vida. Não se afaste da presença de Deus. Mas pastor, eu venho na igreja, todo domingo eu estou aqui, vou na célula. Mas é que eu não aguento, pastor, a pressão é muito grande aí fora. E a gente ouve até algumas perguntas desses momentos, como aconteceu em Santa Maria. Por que Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu em Santa Maria? O que a gente responde para essas pessoas? Uma vez perguntaram para a filha do Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos, por que Deus, naquele 11 de setembro, por que Deus se esqueceu da América? Por que Deus permitiu que milhares e milhares de pessoas morreram no World Trade Center? Então ela respondeu num canal de televisão aberto, ao vivo: Deus não se esqueceu da América, a América se esqueceu de Deus.
Quando vocês proibiram as orações antes do início das aulas todos os dias. Quando vocês proibiram de os pais ensinarem os princípios da palavra de Deus e disciplinarem os seus filhos, como diz a palavra de Deus. Deus não se esqueceu da América, mas a América se esqueceu de Deus quando vocês proibiram em muitos lugares de pregar abertamente o Evangelho ou restringir a pregação da verdade da palavra de Deus. E agora nós perguntamos, por que Deus se esqueceu da América? Por que Deus se esqueceu do Rio Grande do Sul? Por que Deus se esqueceu de mim? Será que a pergunta não está um tanto quanto equivocada? Eu não tenho me esquecido de Deus? O que nós temos feito como uma geração que diz que conhece a palavra de Deus para buscar o segredo de Josué de estar sempre na presença de Deus? Sabia que você pode enganar todas as pessoas por algum tempo. Pode enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo, disse Abraham Lincoln. E a Deus ninguém se engana, querido. É Ele que esquadrinha os corações. O segredo de Josué ter sucesso em tudo, um dos segredos, é que ele tinha intimidade com Deus. Ele vivia sempre na presença de Deus. Terceiro, o segredo da prosperidade de Josué em tudo que ele fazia estava na obediência aos princípios da palavra de Deus e na obediência do seu líder. Aqui em Êxodo capítulo 33, verso 11. Quando Moisés voltava para o arraial, porém o seu moço, seu servidor, que servia, não se apartava dele. Para que Deus possa promover você um dia, você precisa estar debaixo da cobertura espiritual de alguma pessoa. Para que você possa ter o cumprimento do seu chamado na sua vida, alguém vai ter que promover você. Eu não posso me auto-ungir, pastor. Alguém tem que me ungir, pastor. Eu não posso me autopromover um apóstolo. Alguém precisa vir um dia e falar, não, nós reconhecemos sobre a sua vida isso, 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 como fizeram quando eu fui ungido pastor, e me ordenaram, me ungiram pastor. O que nós mais vemos hoje é pessoas que saem dos ministérios, das igrejas, dos lugares onde eles estão, e se autodenominam, a partir de hoje eu sou. Mas quem te ungiu? Não eu. E aí as pessoas vão um tempo, fazem algumas coisas e acham que vai dar certo. Um dos problemas da nossa geração é que nós achamos que todos os caminhos levam a Deus, e a Bíblia diz que só um caminho leva a Deus, Jesus Cristo. O que a Bíblia diz é que aos olhos dos homens existem caminhos que parecem bom, mas o fim deles é a morte. Josué entrou e andou por um caminho que levava ele para um lugar que Deus havia prometido sobre a vida dele. Porque Josué não baseou sua vida naquilo que ele via, naquilo que ele ouvia. Mas Josué baseou sua vida naquilo que ele ouviu de Deus e creu naquilo que ele estabeleceu como princípio para a sua vida. Se eu fosse basear a minha vida naquilo que eu vejo e naquilo que eu ouço, há muito tempo eu não estava aqui. Porque as pessoas são muito instáveis. Em todos os lugares isso. Se você olhar para a palavra de Deus, existia uma multidão que aplaudia Jesus na entrada de Jerusalém e dizia assim: Hosana ao que vem em nome do Senhor. E essa mesma multidão, alguns dias depois, dizia: crucifica ele. Então eu quero dizer uma coisa para você, contrariando o ditado popular que diz: a voz do povo não é a voz de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: a voz do povo não é a voz de Deus. O segredo de Josué estava na obediência dos princípios da palavra de Deus e do seu líder.
Josué não se movia, não se baseava naquilo que ele ouvia, naquilo que ele via, mas naquilo que Deus tinha instituído para ele como princípios. Não se desvie dessa palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, mas faze conforme tudo o que nesse livro está escrito. E então farás prosperar em teu caminho e prudentemente te conduzirás. Era um homem feliz, porque a obediência gera felicidade, gera prazer. A obediência traz ao nosso coração um sentimento de que nós estamos fazendo aquilo que nós temos que fazer. O desânimo, a apatia, a depressão não fazia parte da vida de Josué. Tinha metas, objetivos para conquistar. Os seus sonhos estavam sempre vivos dentro do seu coração. Mas 2 vezes Deus precisa dizer: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, no versículo 6. No versículo 9 Deus repete: esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por isso Josué foi um homem próspero. Por isso Josué fez o povo herdar aquilo que Moisés havia dito para que ele fizesse. O segredo, querido, da prosperidade é nunca se apartar das escrituras, do livro da palavra de Deus. O segredo, diz o Atmani, do sucesso é conhecer a Deus e entregar-se a Ele. Quanto mais você conhece de Deus, mais você abre o seu coração para Ele, mais você conhece dele e mais você tem a oportunidade de ver tudo aquilo que Ele tem como sonho, como projeto para a sua vida. Josué não fez de qualquer maneira o que ele tinha para fazer. Josué foi fiel, Josué foi leal nas pequenas coisas. Sempre procurou servir da melhor maneira o seu líder Moisés. Não quis tomar a liderança pela força. Sempre manteve uma posição de serviço. E hoje, muitas vezes as pessoas tentam arrancar a autoridade, tirar, tomar a autoridade. Autoridade, querido, não é conquistada pelo grito. A autoridade, ela é conquistada ao longo do tempo. Ao longo do tempo de uma vida onde você pode olhar, as pessoas podem olhar para você e ver que você tem procurado, apesar das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus defeitos, fazer a vontade de Deus. Ele era um homem próspero, porque ele obedecia e não se apartava do princípio da lei de Deus. Em todo momento nós vamos aplicar e olhar para a palavra de Deus e vamos ver que as portas são abertas para aqueles que são enviados. Quem promove Davi, querido? Davi não se autopromoveu rei de Israel. Deus prometeu para Davi, e muitos anos depois, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Davi, porque ele soube aguardar o tempo de preparação para ser promovido como rei, primeiro de Judá e depois de todo Israel. Não se precipite, não tente fazer as coisas do seu jeito, não saia de qualquer maneira. Saiba como entrar, saiba como sair. Eu estava dizendo hoje aqui para os líderes que muitas vezes nós orientamos as pessoas a fazer as coisas e elas não concordam e fazem totalmente diferente. Eu não tenho como obrigar você a fazer alguma coisa. O meu papel como líder, como pastor, é orientar você para que você possa então prosperar em todo o seu caminho, em tudo aquilo que você fizer. E uma das coisas que eu acredito e tenho tirado como conclusão para a minha vida, um quinto princípio que Josué soube fazer: escolher bem os seus amigos. Não ande sozinho, mas cuidado de quem você se aproxima. Não ande sozinho, mas aí pode até valer o ditado: é melhor às vezes só
do que mal acompanhado. A palavra de Deus diz: as más conversações, as más companhias corrompem os bons princípios. E às vezes você tem bons princípios, mas você está rodeado de amigo que tem más conversações, que só falam mal dos outros, que só criticam, que levantam calúnias, que mentem a respeito da idoneidade de outras pessoas. Então você acaba sendo infectado, contaminado por essas pessoas que, ao invés de ajudar, criticam. Ao invés de fazer a coisa certa, fazem as coisas do jeito deles e acham que estão certo. E eu olho para a palavra de Deus e penso como o sábio Salomão, que diz assim: eu prefiro ir numa casa onde há luto para ver o fim das coisas do que como começa. Porque começar, querido, todo mundo começa bem. Começar, todo mundo fala: pastor, eu quero ser seu amigo, eu quero te servir, eu quero obedecer, eu quero prosperar, eu quero chegar nisso, eu quero ver Deus. Passa um tempo: pastor, eu não concordo muito com isso que a Bíblia diz aqui. Tem coisas... A Bíblia foi nos dada, querido, não para nós discutirmos, mas para nós obedecermos. Deus está dizendo para mim e para você, como disse para Josué: não se aparte do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Escolha bem os seus amigos, escolha com quem você vai andar. Josué tinha um bom amigo chamado Caleb. Junto com mais 10 homens, eles foram espiar a terra. E depois de 40 dias espionando a terra prometida, eles vieram e trouxeram o relatório para Josué. E quando eles trazem esse relatório para Josué, 10 trouxeram um relatório negativo da terra que Deus havia prometido para Moisés e para o povo. Mas Josué e Caleb não, eles trazem um relatório positivo da terra. Quantos espias foram enviados por Moisés para espiar a terra? 5? 12? Você se lembra o nome dos 10 que trouxeram o relatório negativo? Você lembra o nome de um? E dos 2 que trouxeram o relatório positivo, creram na promessa de Deus e que entraram na promessa que Deus havia prometido. Vocês lembram o nome? Ninguém lembra de pessoas que sempre falam mal dos outros. Ninguém lembra de pessoas que sempre criticam os outros. Vencedor não é aquele que desiste diante da impossibilidade. Vencedor é aquele que não desiste nunca. Vencedor é aquele que vai chegar no fim da sua vida e vai dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A fé jamais deve morrer no seu coração. Faça como Josué, escolha bem os seus amigos, porque a fé ela não é uma opção, mas é o único caminho para vivermos em Deus. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Antes, medite no livro desta lei, porque então farás prosperar o teu caminho. Se você olhar em Josué capítulo 14, você vai ver que somente Josué e Caleb, de toda aquela geração, entrou na terra da promessa, porque praticaram os princípios que Deus havia estabelecido para a vida dele. Como nós vamos prosperar? Como nós vamos vencer? Como nós vamos chegar naquilo que Deus tem para as nossas vidas? Como eu e você vamos alcançar aquilo que Deus prometeu para nós? Quantos têm promessa de Deus sobre a sua vida? 5. Como você quer alcançar aquilo que Deus prometeu, querido? Como você vai
ver Deus cumprindo a sua promessa na sua vida, na vida da sua família. Amigos como Caleb nos ajudam a vencer o mundo em redor com seus desafios. Pessimistas, pessoas que falam mal, que criticam, que denigrem a imagem de outras pessoas, trazem desânimo e derrota. Todos os homens que tiveram sucesso na sua vida, em toda a palavra de Deus, não tinham muitos amigos, mas tinham amigos que poderiam contar em todas as horas. Daniel tinha 3 amigos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Josué tinha Caleb como seu amigo. Paulo tinha Barnabé. Ainda que as lutas sejam grandes, ainda que as inseguranças muitas vezes da vida sejam grandes, talvez dúvida, baixa autoestima, ansiedade, dificuldades, temores, frustrações, decepções, períodos de desânimos, de sentimentos de depressão, lembranças tristes que nos assombram. Eu não sei o que você está vivendo. Sonhos que ainda não se realizaram, coisas que Deus prometeu e ainda não se concretizou na sua vida. Mesmo às vezes as pessoas cercadas por uma multidão de pessoas, elas se sentem só. Precisando de amor, precisando de alguém que vai trazer uma palavra para ele ou para ela. Relacionamentos que foram desfeitos. Fomos talvez incompreendidos. A preocupação talvez bateu na porta do seu coração. Situações difíceis no trabalho, em casa, no casamento. Noticiários que nos deixam cada vez mais alarmados, mais preocupados. Temos uma visão, segundo o mundo de hoje, de um futuro incerto. A violência que nos assusta, a criminalidade que cresce dia após dia, trancando-nos dentro da nossa própria casa. Hoje tem que ter cachorro, alarme, seguro, grade, cerca elétrica, guarda na rua. E quando dispara um alarme dá um desespero, porque as pessoas não têm olhado para essa palavra e praticado tudo aquilo que está escrito nela. E a cada dia que passa as pessoas estão mais irritadas, dominadas por sentimentos de fraqueza, de impotência, ficamos nervosos com qualquer coisa. Hoje é um perigo você olhar feio no trânsito, você pode ser morto, assassinado dentro do seu carro. Mas Deus trouxe você nessa noite aqui para rever algumas coisas. Deus trouxe você aqui nessa noite para mostrar para você que você pode, através da prática dos princípios da palavra de Deus, ser próspero. Encontrar a alegria plena no seu coração, que somente Ele pode dar, e somente a prática dos princípios dessa palavra pode trazer para a sua vida. Aprenda a sonhar. Aprenda a olhar na direção certa. Aprenda a ter uma visão correta das coisas, como Josué teve. Uma visão sem ação é só um sonho. E uma ação sem visão é apenas um passatempo. Uma visão com ação pode transformar o mundo. Josué transformou o mundo da sua época. E eu pergunto para você nessa noite: qual é a visão que nós temos das coisas? Qual é a visão que você tem do futuro do seu casamento? Qual é a visão que você tem do futuro da sua família? Qual é a visão que você tem do seu futuro? E aí às vezes você se pergunta, como aquela repórter disse para a filha do Billy Graham: por que Deus se esqueceu da América? E Deus pergunta para você:
Porque você se esqueceu de mim. Porque você deixou de olhar para os princípios dessa palavra. Porque você se desviou para a direita, para a esquerda. Porque você não permaneceu onde você estava. Porque você não continuou fazendo o que você estava fazendo. E aí quando tudo dá errado, nós perguntamos: Deus, aonde você está? Por que você não me ouve? É o fruto da comunhão com Deus, da sua presença, é que vai manter a motivação através dos sonhos de uma paixão por aquilo que Josué lutou a vida toda. 45 anos se passaram e Caleb tinha a mesma motivação. Está lá no livro de Números 14. Você pode olhar na sua casa. Caleb chegou para Josué e disse assim: Josué, hoje eu tenho 85 anos. 45 anos se passaram de quando Moisés, o servo do Senhor, prometeu para mim em Hebrom como herança. E hoje eu venho aqui requerer essa promessa para a minha vida. Caleb soube esperar o tempo da sua promoção. Caleb soube esperar soube discernir que havia um tempo de preparação na sua vida. E hoje a molecada, os jovens entram numa empresa, trabalham 2 meses, 3 meses, tem uma facilidade enorme com a área de computação e uma série de outras coisas, e porque sabem operar algumas coisinhas mais do que seu patrão, acham que já são mais do que o patrão. Chegam na igreja 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano, porque canta melhor que o fulano, que o ciclano, porque prega talvez melhor que o pastor, acho que é melhor que o pastor. Não sabem esperar o tempo da sua promoção. Se você quiser ser um empresário bem sucedido, querido, seja o melhor funcionário da empresa que você trabalha. Seja o funcionário mais exemplar. Não entre no Facebook em horário de trabalho. Não entre no Orkut, já nem entra mais no Orkut, né? Você está para trabalhar lá, você não está para entrar nas suas redes sociais. Não faça outra coisa a não ser o seu trabalho no lugar que você trabalhe. Então um dia você vai poder ser um empresário bem sucedido. Mas enquanto você continua fazendo as coisas erradas, Deus não tem compromisso com você, querido. Enquanto ao invés de você estar trabalhando, você está fazendo as suas coisas particulares no local do seu trabalho, Deus não abençoa e não faz prosperar o fruto do trabalho das suas mãos. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: irmão. Existe um princípio, eu vou encerrar, incutido dentro da palavra de Deus, que o servidor, que o discípulo nunca vai ser maior do que o seu Senhor, do que o seu discipulador. Pode até fazer coisas maiores, mas nunca será maior. Jesus disse: vocês vão fazer coisas iguais e farão maiores. Mas ele lá na frente diz assim: mas nunca o discípulo é maior do que o seu Senhor. Aprenda isso, querido. Olhe para a sua vida e veja onde precisa haver um conserto. Olhe para dentro do seu coração e veja aonde você tem falhado, aonde você tem errado. Josué estava sempre na presença de Deus. O segredo da felicidade dele estava na obediência a Deus, aos princípios da sua palavra, ao seu líder. Era um homem próspero, escolheu bons amigos. As lutas foram muitas. Por isso Deus disse para ele: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que nos impede de alcançar o êxito? O que nos impede de alcançar
aquilo que Deus tem para as nossas vidas? O temor do fracasso? O fato de ficarmos paralisados olhando para as derrotas passadas? Deus deseja nos transformar e fazer tudo aquilo que é velho totalmente novo nas nossas vidas. Tudo. E Deus nessa noite deseja mostrar para você que existem os sonhos que Ele prometeu para você estão à sua disposição. Assim como Ele fez com Josué, assim como Ele fez com Caleb, assim como Ele fez com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, assim como Ele fez com José. Se você crê no reino de Deus, se você crê na palavra de Deus e praticar esses princípios, você será próspero em tudo o que você fizer. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Feche os seus olhos, não converse com a pessoa que está do seu lado. Deus trouxe você aqui essa noite para você refletir sobre a sua vida. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus alvos? Quais são os seus sonhos? Talvez você já tentou em tantos lugares de uma forma ou de outra. Mas Deus trouxe você aqui para lembrar você que tudo aquilo que Ele prometeu para você, tudo aquilo que Ele tem como promessa, como sonho para a sua vida, estão à sua disposição. Mas Ele diz para você: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas isso não está dizendo que Deus vai nos livrar dos problemas, querido. Em Isaías capítulo 43, a palavra de Deus nos diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não arderá em ti a chama. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. Ainda que você passe por lutas, por problemas, por dificuldades, por provações, por fogo, por água, por mar, seja lá o que for, Deus prometeu estar contigo todos os dias da sua vida. Portanto, não te espantes, não desanimes, ser forte e corajoso. Deus precisa de pessoas de coragem. Para servirmos a Deus precisamos ter coragem. Que mesmo que as coisas aparentemente não andam bem na nossa vida, nós continuamos crendo, temos uma visão correta das coisas, continuamos olhando para a direção certa, continuamos tendo intimidade, comunhão com Deus, continuamos obedecendo os princípios da palavra de Deus, continuamos tendo amigos corretos, amizades certas, companhias boas, para que possamos prosperar. E eu queria desafiar você nessa noite. Por um motivo ou por outro, está desanimado. Que por um motivo ou por outro se encontra cansado, sem força. Que por um motivo ou outro se encontra a ponto de lançar sua toalha, de desistir, dizer: eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não sei o que fazer, mas eu quero dar uma oportunidade para Deus mudar essa circunstância, essa situação na minha vida. Deus trouxe você nessa noite aqui para que você possa entender que independentemente do que dizem as pessoas, independentemente do que as pessoas falam ao seu respeito, o que importa é o que Deus
pensa ao seu respeito. O que importa é o que Deus diz ao seu respeito. O que importa é que a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, queiram as pessoas ou não. Deixa Deus se revelar para você, querido. Deixa Deus mostrar para você o quanto você é importante, o quanto você é especial para Ele. Deixa Deus mostrar para você o quanto Ele deseja mudar a história da sua vida. Isso que Ele começou a fazer é só o início. Deus tem muito mais para você, querido. Fé é o único caminho que nós temos para vivermos em Deus. Peça força para o Senhor, deixe Ele ajudar você. Dê uma oportunidade para conhecê-lo. Dê uma oportunidade para ver aquilo que Ele tem como promessa, como princípio para a sua vida. E nessa noite eu quero desafiar você que se encontra sem força, cansado, abatido, sobrecarregado. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei em mim descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o seu fardo está pesado, querido, se está difícil de suportar, de continuar caminhando dessa forma, quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero orar por você, para que Deus possa trazer alívio, descanso, paz, tranquilidade sobre a sua vida. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis são os seus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Senhor, aqui estão as pessoas, ó Deus, que por um motivo, por outro, ó Deus, por uma situação ou por outra, se encontram cansadas, ó Deus, sobrecarregadas, ó Deus, talvez desanimadas, ó Pai. Ó Deus, eu te peço no nome de Jesus Cristo, Senhor. A tua palavra nos diz, ó Deus, que se nós observarmos os princípios da tua palavra, não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, ó Deus, nós, ó Deus, seríamos bem-sucedidos, ó Pai. E isso faria com que nós prosperássemos. É a obediência aos princípios da tua palavra, é a prática dos princípios da tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu te peço no nome de Jesus, ó Deus, traga clareza sobre cada vida que está aqui à frente nessa noite. Traga entendimento, ó Deus, para poder
obedecer aos princípios da tua palavra, a não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas, ó Deus, praticar tudo aquilo que diz a tua palavra, Senhor. A não praticar partes, ó Deus, a não praticar alguma coisa, não a praticar muita coisa, mas praticar tudo, ó Deus. Tudo aquilo que diz a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. No nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que o Senhor traga, ó Deus, clareza. Que o Senhor traga, ó Deus, certeza de que obedecer a tua palavra, Deus, é a melhor coisa que nós fazemos, porque isso trará prosperidade para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, e que nós possamos ver, que eles, Pai, possam ver, ó Deus, essa semana nas suas vidas, que vale a pena obedecer ao Senhor em tudo, Senhor. Que a obediência precede a honra, Senhor. Que a humildade em obedecer em tudo vai preceder a honra nas suas vidas. Ó Deus, e como um profeta do Senhor sobre esse lugar, eu quero declarar um tempo, ó Deus, não muito longe, mas próximo, de promoção na vida dessas pessoas. E eles possam ver, ó Deus, que a sua palavra é a verdade, que aquilo que a tua palavra diz, ó Deus, se cumpre, porque tu és um Deus fiel, que não muda, que não há sombra de variação, como diz a sua própria palavra. Eu os abençoo no nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que concordam dizem amém.